Quanto dinheiro você tem? Para quem vai deixar sua herança? Por que seus filhos não te visitam mais? Essas perguntas parecem simples, mas não são. Elas não são só curiosidade. São armadilhas disfarçadas de interesse. E na velhice, minha querida, a coisa mais inteligente que você pode fazer é aprender a não responder. Não por amargura, não por orgulho, mas por proteção. Hoje eu quero conversar com você, com carinho, como se estivéssemos sentadas lado a lado. Duas amigas experientes que já viveram o suficiente para saber o valor do silêncio. Eu vou te contar as 7 perguntas que você jamais deveria responder depois dos 60 anos. Porque cada uma delas tenta tirar algo de você. Sua paz, sua privacidade, sua dignidade. E no final desta conversa, você vai entender por que o silêncio pode ser o seu maior escudo. Respira fundo comigo. Envelhecer não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, é quando finalmente você ganha o direito de falar menos, ouvir menos e, acima de tudo, se explicar menos. Depois de décadas colocando sua energia nas mãos dos outros, você pode, e deve, começar a guardar o que te faz bem. Infelizmente, ainda há quem enxergue mulheres mais velhas como alvos fáceis. E é por isso que essas perguntas surgem, com jeitinho, com rodeios, com sorrisos forçados, mas por trás da gentileza existe um teste. E a melhor resposta que você pode dar é nenhuma. Pergunta número 1. Quanto dinheiro você tem? Pode vir de um parente, de um amigo preocupado ou até de alguém que parece inofensivo. Mas não se engane, essa pergunta nunca é inocente. Porque no minuto em que as pessoas sabem o quanto você tem, elas começam a planejar em cima disso. Se você diz que tem pouco, despertam pena. Se diz que tem muito, despertam interesse. E se empresta uma vez, começa um ciclo sem fim. Dinheiro é assunto privado, mesmo com filhos, mesmo com gente próxima. Você construiu o que tem com esforço. Não precisa justificar, não precisa dividir. Um sorriso e um nem sei direito bastam. Quem insiste demais revela o que realmente quer. Pergunta número 2. Para quem você vai deixar seu dinheiro? Essa vem ainda mais disfarçada. Muitas vezes com um tom doce. Mãe, você já pensou nisso? Ou vó, só para saber. Mas não é carinho. É expectativa. Querem saber se estão incluídos. E se não estiverem, mudam. No começo, aparecem com presentes, visitas, gentilezas, mas não é afeto, é investimento. Quando percebem que não vão receber nada, desaparecem. Ou pior, pressionam, manipulam, se ofendem. Só que sua herança é sua, não é obrigação, é decisão. Você não precisa abrir seu coração para quem só quer abrir sua conta bancária. A melhor resposta? Ainda estou resolvendo isso. E ponto. Pergunta número 3. Por que seus filhos não te visitam mais? Essa machuca, porque vem carregada de julgamento. Será que falhei como mãe? Será que fiz algo errado? Mas escuta com carinho. Vida familiar é complexa. E só. Você sabe o que viveu. Às vezes eles se afastam porque estão ocupados. Outras vezes, porque escolheram. Sim, existe dor. Mas você não precisa explicar sua dor para quem só quer observar. Sua história com seus filhos é só sua. Não é entretenimento, nem fofoca de vizinho, nem pauta para análise alheia. Responda, com classe. Cada um tem sua rotina. A vida é corrida. E siga. Quem respeita, entende. Quem insiste, não merece saber. Agora me diz, você já passou por isso? Já sentiu que alguém te fazia perguntas só para te testar? Me conta nos comentários, se quiser. Pode ser anônimo, em poucas palavras. Mas a sua história pode fortalecer outra mulher agora mesmo. E ainda tem mais. Tem perguntas sobre namoro, sobre idade, sobre o passado. Todas com cara de curiosidade, mas com intenções que nem sempre são puras. E é por isso que a gente continua essa conversa. Porque você vai ver como um simples silêncio pode proteger tudo o que você construiu até aqui. Pergunta número 4. Qual é a sua idade real?
Essa costuma vir entre risadinhas, como se fosse piada. Vai, conta. Quantos anos você tem de verdade? Aí vem aquele comentário. Nem parece, você está ótima para a sua idade. Mas não se engane. Essa pergunta, por mais inocente que pareça, é uma forma sutil de colocar limites ao seu redor. Porque quando colocam um número em você, começam a definir o que você pode ou não pode fazer. Dizem que não é hora de recomeçar, que você não deveria mais se expor, que não faz sentido se reinventar agora. Aos poucos, deixam de ouvir sua opinião, param de te enxergar como alguém relevante. Mas você não é um número, você é uma história viva, uma coleção de experiências, quedas, aprendizados e recomeços. Se quiser, diga sua idade, mas se não quiser, não diga. E sorria com doçura. Tenho o suficiente para saber que algumas perguntas não precisam mais de resposta. E pronto. Pergunta número 5. Você está namorando alguém? Parece leve, descontraída, mas quase sempre vem com julgamento. Embutido. Se você diz que sim, olham com desconfiança. Mas com essa idade ainda? Se diz que não, o olhar é de pena. Ah, que triste, deve estar tão sozinha. Ou seja, qualquer resposta vira um julgamento. Mas vamos combinar uma coisa? Sua vida amorosa não é assunto público. Você pode estar namorando e feliz como nunca. Pode estar solteira por escolha, e ainda assim, na melhor fase da sua vida. Não precisa se justificar, nem se envergonhar por amar de novo, nem se sentir incompleta por escolher ficar só. Quando alguém pergunta, você pode sorrir e dizer: estou bem, vivendo meu tempo do meu jeito, e mudar de assunto. Nada mais elegante do que manter sua felicidade protegida de olhos curiosos. Pergunta número 6. Por que você não ajuda mais? Essa é uma das mais injustas, porque geralmente vem de gente próxima, que acha que tem algum direito sobre o seu tempo. Acham que só porque você se aposentou ou tem mais tempo livre, virou prestadora de serviços. Esperam que você cuide dos netos, que esteja sempre disponível, que diga sim para tudo, mesmo cansada, mesmo indisposta. E se você ousa dizer não, surgem os comentários. Nossa, ela mudou. Agora, só pensa nela. Só que ninguém lembra das noites que você virou com o filho doente, das vezes que se calou para manter a paz, que engoliu o cansaço para não deixar ninguém na mão. Você passou a vida dizendo sim. Agora é hora de dizer não. Com amor, com firmeza, com coragem. A velhice não é um castigo, é colheita, e você não tem obrigação de continuar se doando além do que pode. Se quiser ajudar, ajude, mas quando for de coração, e sem se anular no processo. Se alguém questionar, diga com serenidade: eu já fiz muito, agora estou aprendendo a cuidar de mim. E finalmente, pergunta número 7. Qual foi a pior coisa que você já viveu? Essa pergunta parece empática, mas raramente é, porque ela cutuca feridas, ressuscita memórias e coloca você numa posição desconfortável, numa vitrine de dor, onde qualquer resposta te expõe. Às vezes, quem pergunta só quer alimentar a própria curiosidade, não vai te oferecer consolo, nem suporte, só quer detalhes. E a sua dor não é espetáculo. Você não deve abrir suas cicatrizes para ninguém, principalmente para quem não vai cuidar delas com amor. Quando alguém quiser cavar no seu passado, lembre-se, suas batalhas te tornaram forte, não vulnerável. E você pode simplesmente sorrir e dizer: algumas histórias eu guardei para mim. Elas me ensinaram muito, mas não precisam mais ser revisitadas. E pronto. Quem te respeita, entende. Agora me conta. Qual dessas perguntas você mais ouviu nos últimos tempos? Qual delas te machucou, mas você respondeu por educação? Deixa aqui nos comentários. Essa conversa pode virar refúgio para outras mulheres que estão aprendendo a colocar limites. E quem sabe, a sua resposta seja a força que outra mulher precisa para finalmente se posicionar. A maturidade é uma bênção. E o silêncio é uma das formas mais poderosas de proteção.